vamos dar início a este segundo webinar no âmbito do projeto Noite Saudável nas cidades do centro de Portugal. É um projeto financiado pelo Portugal 2020 e visa capacitar os municípios para assegurarem noites mais saudáveis. Para nós, e eu como, meu nome é Irma Brito, sou coordenadora do projeto Antes que te Queimes, que é um subprojeto que visa a redução, a prevenção, promoção da diversão sem risco e a redução de danos. Nós capacitamos jovens para atuar na noite. Bom, mas temos aqui a presença para falar um bocadinho sobre a Noite de Coimbra, da Ana Rita, estudante e faz parte da direção da Associação Académica Ana Rita Jesus. Obrigada pela sua presença. Também o Gonçalo Marceneiro, estudante, e também faz parte da direção da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Acabamos de saber agora candidato à presidência e esperemos que se junte a nós o Sr. António Silva, empresário da restauração de Coimbra e de um conhecido estabelecimento da nossa cidade. Também agradeço muito a disponibilidade do professor Jorge Noro, coordenador executivo do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, e também do professor Jorge Figueira, coordenador do projeto especial de Research and Development da International Network da Reitoria da Universidade de Coimbra. Também conosco o Dr. Paulo Anjos, que é presidente da Associação Existências e também colaborador no projeto Noite Saudável, e o professor Jorge Casimiro, professor do Instituto Politécnico de Tomar, que está a desenvolver uma app que se chama Antes que te Queimes e que irá apresentar neste webinar. Porquê conversarmos sobre este aspecto? Como meu historial na noite e na noite dos estudantes, percebo que agora há aqui um antes e um depois. Há aqui um antes da pandemia, não é? E há um depois que está a começar. Então eu começava esta discussão, esta reflexão, esta conversa, questionando a Ana Rita e o Gonçalo sobre esta questão. Como é que vocês, neste período de confinamento, se divertiam? Jovens estudantes, jovens no ensino superior, como é que vocês se divertiram nestes espaços? E como é que vocês veem agora a diversão que se aproxima? Se calhar começo, obrigada pelo convite. E acho que mesmo como a doutora falou, a pandemia de Covid-19 mudou drasticamente o mundo em que vivemos e mudou as rotinas, mudou hábitos e, sobretudo, a maneira como estamos na sociedade e como interagimos uns com os outros. E afetou todas as faixas etárias e os jovens não foi diferente, e acho que nos jovens ainda afetou socialmente ainda mais, porque estavam habituados a que a parte social tivesse grande impacto e uma grande percentagem que ocupava na vida dos jovens, e de um momento para o outro viram-se confinados a casa, a quatro paredes, com as suas famílias. Isso psicologicamente acho que afetou bastante. Nós estávamos sempre em contacto com os nossos colegas e, de facto, psicologicamente não poder estar presencial com um amigo, trocar histórias ou abraçar um carinho, acho que foi muito, muito negativo para os jovens, para as relações interpessoais e também para os adultos, como é óbvio. Como é que nós conseguimos fazer este rearranjo social? Como é que se divertiam, essencialmente? Exatamente. Como é que vocês substituíram aquelas saídas às terças-feiras, às quintas, às sextas?
eu, durante o confinamento, vim-me a fazer chamadas online com os meus colegas, em que literalmente estávamos uma a estudar, outra a ver uma série, e estávamos só a ver-nos online, porque era a única forma de termos a presença de cada um virtualmente, e acho que era assim que se divertia mais ou menos. Até havia, por exemplo, quando as pessoas faziam anos, fazíamos uns zooms e cada um tinha o seu copo de cerveja ou copo de vinho, pronto. E efetivamente acho que era, durante a pandemia era mais assim, online, e pequenos encontros em casa, por exemplo, pessoas que eram vizinhas nas suas terras, tinham uma garagem, encontravam-se lá 3 ou 4 amigos, e acho que foi assim durante a pandemia. Agora Agora já deixa-me voltam. só perguntar ao Sim. Gonçalo. Também foi assim, Gonçalo? Foi assim tão certinho? Eu ia sugerir também, se calhar, responder agora esta questão e depois respondíamos à segunda. Exato. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite a poder participar neste webinar. E sim, eu concordo com a minha colega, com a Ana Rita. Nós encontrávamos-nos agora um bocadinho menos, uma situação muito atípica. Nós que estamos numa cidade que é conhecida por ser a cidade dos estudantes, a cidade do convívio, a cidade também um bocadinho da boémia, vimos-nos ali com uma quebra assim muito súbita e afetou bastante os estudantes, tanto os que já estavam no ensino superior e que já estavam habituados ao que era Coimbra e a sua vida académica, tanto os nossos novos colegas que ingressaram este ano. Foi um momento mesmo muito difícil e que requisitou de muita gestão de emoções, muita adaptação à mudança. Trouxe coisas que foram benéficas, mas muitas coisas más. Mas acho que nós conseguimos adaptar e não usávamos, por exemplo, o Zoom, não usávamos apenas às vezes só para as aulas ou para nos meios telemáticos, usávamos também às vezes para o nosso convívio, já que estávamos habituados a usar essa plataforma durante 8 horas por dia, às vezes até passávamos a usar quase 20 horas por dia, na brincadeira. Credo! E também tem algumas aplicações que depois foram se desenvolvendo para permitir que nós nos conhecêssemos e tivéssemos todos a interagir nas salas, em aplicações essas que até tinham alguns jogos que proporcionavam alguns momentos de convívio à distância, e foi um bocadinho assim que nós tivemos de nos articular para, dentro do possível e a respeitar as normas de segurança, conseguirmos ter também algum convívio e zelar pela nossa sanidade mental. Ok. Então, e como é que está a ser agora o regresso à noite? Gonçalo, podes começar tu desta vez, se quiseres. Okay. Agora está a ser gradual, também com as regras que estão a ser impostas, temos que ir respeitando, porque apesar de agora as coisas estarem a melhorar, não nos podemos esquecer que basta um pequeno percalço para voltarmos ao confinamento. Temos que ter muita consciência da situação que nós estamos a viver. Nós, como Sim, Gonçalo. estudantes... Uma coisa é ter consciência e outra coisa é fazer. Sim, se toda a gente de saúde pública temos que ter essa consciência e temos que zelar, temos que fazer uma divulgação aos nossos colegas e apelar ao consenso, a que tudo bem possam conviver, mas dentro das normas, sem exceder, sem ultrapassarem os limites, porque se nós queremos continuar e aproveitar e talvez a melhorar e quem sabe daqui a alguns tempos podermos tentar voltar à normalidade, temos que ir com calma e sempre a respeitar as normas que estão a ser impostas. Ok. É assim, Rita? Sim, eu também partilho essa visão. Sim, uma coisa é visão, porque, oh Rita, eu vou ser um bocadinho provocadora. No dia 6 eu fui jantar à Baixa e parecia que estávamos a começar a queima das fitas, não é? Com aqueles cantares, aqueles... Acho que durante estas 2 últimas semanas, sensivelmente, eu moro aqui da praça e rodeada de estudantes, e foi muito notória aqui as movimentações nas ruas de estudantes carregados com álcool, normalmente, e mesmo em cafés e bares notou-se que estavam, pronto, e apareceu até efetivamente nas notícias, cheios e tudo mais. Ou seja, nós sabemos sempre que há mais comportamentos irresponsáveis, e o facto de termos estado tanto tempo fechados, agora quando começou a abrir,
começaram se calhar a exagerar nas esplanadas, a exagerar nos convívios, ou mesmo convívios em casa quando não estava nada aberto. Toda a gente sabe que estudantes se juntavam em casas, com mais ou menos segurança. Isso também depois depende um bocadinho da consciência de cada um, mas acho que também é de realçar que os estudantes e os jovens, apesar de sentirem essa necessidade de estar junto e ter esta parte social, também eu vejo alguma preocupação vejo sempre desinfetantes quando passo, por exemplo, nas esplanadas da praça, vejo sempre desinfetantes em cima da mesa, que são os próprios jovens que trazem. Vejo alguns jovens também que tiram a máscara só para beber e depois voltam. Não é tantas pessoas como nós gostaríamos, como é óbvio, mas ainda vejo algumas pessoas a praticarem este hábito de só tirar a máscara quando vão efetivamente beber, mas é claro que nós sabemos que há assim alguns abusos e a nossa função também é um bocadinho sensibilizar para isso e que estes comportamentos de risco diminuam também. Okay. Então eu agora vou aqui pedir a opinião de dois professores. O professor Jorge Noro, que pensa deste regresso à noite e à festa Coimbrã, tão típica? Viva, irmã, como está? Antes de mais, agradecer o convite novamente. Estou aqui também com muito entusiasmo, essencialmente no papel de coordenador executivo do Instituto de Investigação Interdisciplinar e também por essa via dar aqui algum testemunho pessoal, inevitavelmente, e também, eventualmente, partilharmos ao longo da conversa naquilo que podem ser os instrumentos e também a rede de suporte que as instituições de alguma maneira podem dar, como é o caso da Universidade de Coimbra. Aqui eu não quero alongar já muito nesta primeira intervenção, mas enfim, eu acho que há aqui vários. Isto tem tanto por onde pegar que é muito interessante. Eu vou tentar ser resumido em 2 ou 3 aspectos-chave. Há aqui a eterna discussão do digital que veio substituir outros riscos e, portanto, aquilo que é digamos, a oportunidade para a diminuição dos riscos presenciais naquilo que foram os confinamentos impostos, mas que depois contribuiu para o desenvolvimento, porventura, de outras adições, nomeadamente a nível digital, e que, como sabemos, o comportamento compulsivo da consulta às plataformas, outros aspectos associados e do jogo, enfim, com tudo o que isso implica, não é? Portanto, esta virtualização que porventura diminui, eventualmente, pelo menos em períodos de confinamentos impostos, alguns riscos clássicos, não é? De comportamento físico, e de interação comportamental, mas que aqui agrava seguramente outros, traz novos desafios. Depois também há esta dimensão que eu não queria deixar de explorar, que a Ana Rita disse muito bem, porque é evidente que, para mais num fórum destes, nós temos tendência a posicionar-nos do lado certo da moeda, não é? Se é que ele existe. Todos. Não é a Ana Rita, nem o Gonçalo, nem o Jorge Nor, nem os outros, mas todos nós. Agora, é verdade que o dia-a-dia e a prática põem-nos perante situações que nem sempre estamos inteiramente confortáveis com eles e, portanto, também nem sempre praticamos exatamente aquilo em que se calhar gostaríamos, ou que se parássemos para pensar um bocadinho, ou se tivéssemos essa oportunidade, faríamos com maior segurança. E, dito isto, é só para introduzir na discussão o aspecto de, também não me parece que devemos diabolizar as saídas, não é? Ou seja, é certo que houve este confinamento imposto, todas estas medidas, na minha opinião, foram sendo necessárias, poder-se discutir, não é aqui, sim ou não, e quando e como, todas elas foram necessárias, mas também parece-me que gradualmente as pessoas foram aderindo a um comportamento que lhes permitiu ir estando a participar sem desrespeitar globalmente, porque aqui não se põe tanto só a questão dos estudantes, porque também há muita gente antes do ensino superior e muita mais posterior ao estatuto de estudante, já profissionais, adultos, que optam por cumprir ou não as regras. E, portanto, isso depois entra aqui noutra discussão um bocadinho mais lata, também não vou trazer para aqui, que são as questões culturais e a forma como nós olhamos para as regras. E aqueles que veem nas regras uma oportunidade de melhorar e fazer as coisas num determinado sentido, e outros que são simplesmente contra a regra, seja ela qual for. E, portanto, entramos noutro foro, que não é para aqui. Mas é só para dizer também há este aspecto cultural. Portanto, para concluir a ideia, eu compreendo perfeitamente, também fui um estudante ativo na Universidade de Coimbra,
participei, é pena não estarmos agora ainda aqui a contar com a participação do António Silva, tive o prazer e o privilégio de trabalhar com ele enquanto Presidente da Direção-Geral durante 2 anos, e portanto isso também expõe-nos a um contacto direto e uma interface interessante entre a comunidade universitária na perspectiva dos docentes e da sua estrutura formal, e também da vida comunitária intensíssima e associativa que permite a Direção-Geral da Associação Académica, e outras naturalmente. Portanto, aqui o que eu diria, de risco, só para concluir esta primeira intervenção, já me estou a alongar um bocadinho mais do que queria, é que a UC, depois mais à frente, eventualmente poderei falar nisso, tem alguns instrumentos que vieram ajudar a dar confiança, digamos assim, ao retorno às aulas e à prática e à vida rotinada diária de presença física. Seja através das plataformas, que podemos depois ilustrar, seja através de uma rede, através da Divisão de Relações Internacionais, da Casa de Lusofonia, etc., que no fundo oferece quase um pré-mapeamento de lugares seguros. Eles não existem assim, mas quer dizer, no fundo ajuda a identificar quais são alguns locais, particularmente para estudantes internacionais, que são, enfim, que têm pelo menos uma parceria confiada com a Universidade de Coimbra através destes serviços, e portanto são locais que à partida também zelam para que os estudantes todos se sintam Mais seguros seguros. assim, e possam ter a sua vida normal. Portanto, em resumo, eu acho que devemos continuar a praticar as saídas, o comportamento e o contacto é essencial, sou um forte defensor disso. Podemos fazê-lo dentro das regras que os cientistas e os especialistas da saúde têm vindo a recomendar, está visto que é possível fazer aqui soluções equilibradas, pronto, sem prejuízo de depois podermos explorar outros aspectos mais culturais, que eu vou deixar também para outros colegas poderem falar um bocadinho. Obrigado. E eu agora lançava aqui o desafio ao professor Jorge Figueira. Obrigada, é um prazer conhecê-lo, e eu vou ser um bocadinho provocadora. Será que o álcool, o excesso de álcool, nos tira esta vontade de fazer tudo direitinho? Sim, normalmente tira, mas acho que faz parte, não é? Eu também já fui estudante e, portanto, eu falo aqui, não sou especialista na noite, mas sou tão especialista porque já fui estudante e já vivi à noite e também consumia álcool, muitas das vezes com moderação, mas de vez em quando também lá fazer um disparate, não é? E, portanto, também é nessa qualidade que estou aqui hoje, mas eu acho que isso é importante. Estava a ouvir o meu colega Jorge Nora falar e estava a pensar. É uma das coisas que eu mais gostei cá em Coimbra e que se fala muito, não é? É a vida académica. Nós aprendemos muito nos nossos cursos, seja na Escola Superior de Enfermagem, seja na Universidade de Coimbra, seja onde for, enquanto estudamos, mas enquanto cidadãos eu acho que aprendi muito imenso. Portanto, eu também envolvi-me na Direção-Geral da Associação Académica quando era estudante e nos órgãos de gestão da minha faculdade. E a questão de aprendermos a lidar com o outro, o compromisso, o debate, amadurecermos as ideias, foi tão, ou se calhar, tão a mais importante, eu queria dizer, do que o curso em si. Portanto, sim, temos que sair à noite, acho que faz parte da nossa educação enquanto cidadãos. E isso às vezes faz à mesa, nem sempre à volta de um copo de cerveja ou um copo de vinho, pode ser um copo de sumo perfeitamente, às vezes também fazia isso, mas sair faz bem. Agora, voltando um pouco ao que estava a Ana Rita a dizer e o Gonçalo, eu tenho que estar um bocado preocupado quando passo na Praça da República, de facto. Eu muitas vezes vou ali ao Jardim da Cereira, ao Campo de Santa Cruz, levar os meus filhos às atividades desportivas, e é incrível a quantidade de gente que está na Praça da República e as mesas cumprem com as regras de distanciamento e tem lá aqueles painéis de acrílico a separá-las. A questão é que está toda a gente sem máscara. Essa parte é que me choca um bocadinho. Claro, para nós bebermos uma cerveja, ou comermos uns amendoins, ou bebermos um café, temos que tirar a máscara, mas o que eu vi é que a maior parte das pessoas está sem máscara mesmo quando não está a fazer isso. Então, estão as pessoas todas a conversar sem máscara, e eu acho que era tão simples, era um cuidado tão simples se as pessoas usassem. E as pessoas, não são estudantes, somos todos nós. Pronto. Estou a falar da Praça da República, de facto, normalmente quem se vê lá mais são estudantes, mas eu sinto isso, não é isso, a preocupação de tirar a máscara quando estamos a comer ou quando estamos a beber o café, mas depois voltar a pôr a máscara e continuar a conviver. Acho que era
uma medida de segurança simples e que está ao alcance de todos nós fazermos e podemos prevenir que eventualmente as coisas agora estão a correr bem, felizmente, e acho que ninguém quer que corra mal, porque de facto é muito angustiante estar em casa. Será mal para todos. Eu agora então, a propósito exatamente disso, eu ia dar aqui uma provocação ao Paulo Anjos. Ele esteve envolvido na dinamização de alguns bares que ofereciam alternativas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Posso falar, sim, mas gostava de começar um bocadinho antes, está bem, Irmã? Pode ser? Pode ser. É rápido. Ok, obrigado. Antes de mais, agradecer-te o convite para estar aqui a falar como membro da Associação de Existências e não como membro do projeto. É um papel que eu cumpro 2 papéis, mas queria te agradecer esse convite. A Associação de Existências intervém em contextos criativos há alguns anos, aliás, somos parceiros em algumas atividades. Várias atividades. Pronto, eu queria começar primeiro por dar os parabéns aos jovens e não só aos jovens pelo comportamento que têm tido ao longo deste processo, que tem sido, na maioria das vezes, exemplar e que podemos dar exemplos ao resto do mundo inteiro. Depois agradecer também aos espaços de realização noturna, porque pelos vistos não está aqui ninguém que os represente neste espaço, mas os espaços de realização noturna foram os primeiros a fechar no país. Quando surgiu o primeiro confinamento, eles foram os primeiros a fechar, porque tomaram autoconsciência do risco que provocavam perante as outras pessoas, portanto eles fecharam antes de ser necessário e antes do governo ter implementado essa necessidade. Depois, sobre o comportamento que tem sido adotado, obviamente que os jovens têm feito, sobretudo no primeiro confinamento e depois do primeiro confinamento durante o verão, à altura do verão, um conjunto de festas em casas, obviamente, que isso faz parte deles, e depois houve um conjunto de espaços de recepção noturna que foram estendendo um bocadinho o horário e horário de intervenção para além daquilo que era legalmente permitido, mas pronto, as coisas foram acontecendo e não houve nenhum mal grande em relação a isso. Se calhar, acho que é a minha perspectiva, em alguns sítios, não todos, eles estariam mais seguros dentro de espaços de recepção noturna do que propriamente na rua. Se os espaços de recepção noturna cumprissem as normas, eles estariam mais seguros nesses espaços. Hoje em dia, verifica-se já que os jovens já estão noutra fase. Já há cá a noção de que isto está, de certa forma, a acabar, não é? De certa forma, o retorno ao normal. Já se tem muitos jovens a prachar entre jovens. Isto é uma mistura de queima das fitas e de latada, porque se tem muitos jovens a serem prachados e depois muitos jovens em fase de diversão. Jovens dos estudantes universitários, como é óbvio, neste caso. Mas pronto, abarca todos um bocadinho. Hoje em dia, eu queria discordar só um bocadinho do professor Jorge Figueira relativamente à distância entre as mesas na Praça da República. Há um conjunto de espaços que não cumprem as distâncias, isso é óbvio e notório. E muitas vezes não cumprem o número, hoje em dia já é mais alargado, mas no início não cumprem, obviamente, o número de pessoas que podiam estar por mesa. E aí há uma lacuna das entidades que fazem fiscalização dos operadores. Tinha que haver mais fiscalização. E isso, por fim, antes de ir à pergunta da Irma e à provocação da Irma, leva-me a outra questão que está relacionada com o futuro. O que é que nós vamos fazer? O Projeto Noite Saudável tem entrevistado um conjunto de responsáveis por espaços de recreação noturna, por bares e de cafés e coisas similares, e há 2 coisas que eles apontam como essenciais. Uma delas é nós mantermos esta proibição de consumo de álcool na via pública. Obviamente que este espaço de recreação noturna tem interesses nisso, tem interesses comerciais que isso aconteça, mas eu acho que é importante que nós fizéssemos uma força nesse sentido, porque o beber na rua tem um conjunto de riscos associados mesmo à própria saúde dos jovens. Não é? Se nós formarmos os espaços de recreação noturna para não darem doses de álcool excessivas aos jovens, para que forneçam álcool de qualidade, os jovens quando consomem na rua, isso nós não conseguimos controlar. E isso é um risco que devia ser proibido em Portugal mesmo. Outra questão que eu acho, esta é minha, é nós devíamos lutar por ter um preço único por dose de bebida alcoólica, como há, creio que na Escócia e creio que na Irlanda também agora. Ou seja, cada bebida, cada cerveja não podia custar menos do que X. Isso dificulta o acesso dos jovens ao álcool e torna-o menos vulgar. Ainda há a provocação da Irma.
e também está de certa forma ligado com esta questão, não é? Sim, durante algum tempo nós fizemos em alguns espaços de recreação noturna, nós associações de existências, a promoção de consumo de sumos, de sumos naturais ou sumos de outras coisas, em detrimento do consumo do álcool, de bebidas alcoólicas. Obviamente que isto teve um impacto provavelmente reduzido, mas foi durante muitos anos. Hoje em dia não temos feito isso, obviamente, hoje em dia ainda por cima seria proibido, mas um dia voltaremos a isso com certeza. Isso é uma forma de nós promovermos uma noite que não seja necessariamente voltada para o álcool e que possa permitir alternativas. Isto tem um objetivo claro, que é as pessoas que eu conheço, e conheço cada vez mais pessoas que não bebem bebidas alcoólicas, têm um problema quando saem à noite. É que ou estão uma noite inteira a beber água, que é mais cara do que a cerveja, ou não tem mais nenhuma oferta. E isso é algo que constrange e que leva as pessoas a consumir as bebidas alcoólicas. Ou têm ofertas extremamente doces. Exatamente, ou têm as ofertas extremamente doces e enjoativas. E, pronto, as pessoas não conseguem estar mais do que algumas horas, se estiverem na noite, não conseguem estar sempre a beber água. E é algo que devíamos também combater nesse sentido. Se calhar até associar algumas marcas de refrigerantes ou de outras coisas que por aí haja a esta luta. E pronto, acho que para já era assim uma primeira abordagem e depois podemos continuar a falar, claro. Ok, obrigada. E tu falaste em preços e eu pergunto, e agora responde quem, se calhar os jovens, mas responde quem quiser. E os horários? É que uma das coisas que nós tentamos, nós, e quando eu falo nós, projeto Antes que te queimes, o que nós tentávamos era que o horário de abertura dos espaços fosse reduzido, ou seja, consideramos que até às 2, 3 da manhã seria suficiente e afinal foi possível fechar completamente os bares, não é? Foi possível, e agora eles não funcionam além de determinadas horas, e isso é possível. O que é que acham deste encurtamento das noites? Porquê é que fundamentamos isto? Qual é o fundamento de fechar mais cedo? É porque é a partir das 3 da manhã que acontecem mais acidentes noturnos e, portanto, está provado que a partir dessa hora os acidentes que acontecem com jovens estão envolvidos em álcool e outras drogas e são extremamente graves, têm uma mortalidade e uma morbilidade associada muito grave. Por outro lado, é também a partir desta hora que a intoxicação alcoólica é tão grave que muitas vezes as pessoas ficam a dormir na rua, que é um aspecto que nós tentamos com o Antes que te queimes, durante as festas académicas, evitar. Estes estudantes que têm uma capa maravilhosa, que serve para imensa coisa, mas sobretudo serve para dormir, não é? Não apanhar frio, também os expõem a um risco, que é o risco de serem assaltados ou violados. E este é um problema que nós tentamos combater com o projeto Antes que te queimes. Portanto, eu agora pergunto, e que tal reduzir o horário noturno? Isso é possível ou não? Uma outra forma de diversão? Se me permitem, eu sou totalmente apologista disso e acho que foi o que a pandemia, nesta nova abertura e neste novo mundo que temos aqui pela frente, nos trouxe foi mudanças de horários, porque como fechava tudo inicialmente por volta das 8 e agora já até às 10h30, os jovens começaram a conviver mais cedo. Começaram a juntar-se e a conviver a partir das 3, 2, e ou seja, estavam a tarde juntos e isso depois fazia com que à noite não estavam até às tantas horas, o que para mim, a minha opinião pessoal é que isso é maravilhoso porque eu ficava sempre super cansada, e acho que havia até pessoas que dormiam um bocadinho antes de irem para a noite, não era? Sim, exatamente. Para poder aguentar. Exatamente. Eu pessoalmente tinha que sempre dormir uma sesta porque como acordo muito cedo depois não conseguia estar com as minhas colegas, e depois atrasava-se sempre porque os jantares, os famosos jantares, só começavam 9h30, 10, e isso prolongava o jantar até à meia-noite, meia-noite uma, que era quando tinham que sair dos restaurantes e tudo mais, e fazia com que tudo mais se prolongasse. Portanto, eu acho mesmo que é um novo mindset entre os jovens, que é aproveitar o sunset, digamos assim.
e acho que até era positivo para festas e este novo horário, para não ficarmos até tão tarde. O Gonçalo concorda? Sim, até se me permitisse, eu iria só fazer um reforço ao que o professor Jorge Nouro teve a dizer, de que sim, é mesmo muito importante nós não ficarmos em casa, desde que consigamos respeitar as normas que estão implementadas, porque até para um apontamento que a nossa associação fez, a parte de saúde mental dos estudantes levou-se com algumas consequências, e é importante recuperarmos os momentos de lazer e os momentos de convívio, mas sim mantendo o distanciamento e as regras que estão a ser agora impostas. Relativamente ao horário, eu acho que sim, é de todo execuível, acho que seria benéfico, até porque já temos exemplos de outros países da União Europeia em que isso já é feito. Temos a questão de Inglaterra, que funciona muito pela questão dos pubs, em que começam o convívio por volta das 3, 4 e que terminam muito mais cedo do que é praticado aqui em Portugal. E sim, é execuível, mas também poderíamos fazer uma articulação, agora até com o que a Ana Rita disse, com o espaço de restauração, e fazer com que esses mesmos também pudessem reduzir um bocadinho, talvez no máximo até às 11, porque assim possibilitava que os espaços de diversão noturna também fizessem uma articulação e pudessem também começar um bocadinho mais cedo, mas depois também terminar mais cedo. Claro. Eu gostava de acrescentar algo aí nesse sentido. Para já também, se calhar aproveitar depois a Irma como moderadora verá melhor, mas o colega António Silva também parece-me que já está, ele usou o meu link e portanto por isso está com o nome. O meu nome também. Ok. Tenho que renomear depois para ficar com o António Silva. Naturalmente, sentir-se-á também aqui convidado a participar e a partilhar este importante tema. Eu gostava só de acrescentar o seguinte, nesta última provocação que a Irma lançou. Há aqui um aspecto importantíssimo, tudo bem, os horários, concordo, com certeza. Portanto, além dessas estatísticas que disse, que das 3h30 em diante, ou das 3 da manhã em diante, propicia exponencialmente outro tipo de acidentes e outro tipo de abusos, e enfim, de consumos aditivos e comportamentos aditivos. Mas há aqui esta questão também, que é, além do horário, que eu, alinho com muita facilidade nisso, e aliás os jovens que estão aqui hoje, a Ana Rita e o Gonçalo também já o confirmaram, o que interessa, no fundo, é o intervalo, a qualidade do tempo que se passa. E o facto das casas poderem abrir também tem a ver aqui com uma diversidade muito grande de casas e a competição que existe no negócio da noite. Nós entramos aqui numa área que eu não sei discutir sobre ela, não avançarei, e eventualmente o António Silva saberá seguramente falar muito melhor sobre isso do que eu, mas há aqui uma competitividade do modelo de negócio em que muitos dos gestores da noite, digamos assim, os responsáveis, os empresários da noite, se quisermos, podem, mesmo queiram ter uma atitude responsável e competitiva, vêm-se abraços depois, às vezes, com depois outros comportamentos que fazem com que o seu negócio não vingue, e não vingue significa que ele não se torna sustentável e, portanto, enfim, não poderão viver só das boas intenções, o que é lamentável, porque de facto, isto para chegar aqui, a qualidade do tempo que se passa nos espaços de diversão, seja nas imediações na rua, seja dentro dos espaços, é fundamental, e essa qualidade tem muitos vetores, um deles é o tipo de bebida que se serve. O Paulo Anjo já disse muito bem, que de facto há e devia haver outras ofertas, porque quem não queira beber álcool não vai passar a noite toda a beber água seguramente e nem encher, enfardar 7-Ups ou Coca-Colas, não é? Porque não, simplesmente é enjoativo, quer dizer, não consegue. Quem o queira fazer pode fazê-lo e faz dentro das regras e enfim, deste comportamento que nós vamos desenvolvendo à medida que vamos crescendo, mas também é verdade que agrava muitíssimo estes comportamentos. A nossa sociedade tem vindo, a nossa toda, não é aqui em Portugal, a ter uma posição e uma postura mais agressiva, e também a parte digital que nós falámos ao início tem contribuído muito para isso. A forma como olhamos para as coisas, incluindo o contacto físico, é exposto de uma maneira massivamente, como promovendo comportamentos agressivos. A verdade é essa. E agressivos não tem que só ver com bater, não é? Com a exploração sexual, etc. E, portanto, há aqui esta questão. Portanto, o facto, a qualidade da bebida é um dos vetores, claro. Se nós estivermos a dar coisas marteladas em que, além de arrebentar a saúde, contribui para que as pessoas, em vez de fazer um consumo moderado e que leve a um convívio saudável durante aquele período que estão na diversão, se vão começar a consumir coisas de efeito imediato e que, portanto, com 2, 3 shots, 4, 5, 6 shots fazem, nem conseguem às vezes antecipar o efeito que aquilo vai ter quando de repente explotar no organismo. Portanto, há aí uma corresponsabilidade que devia ser chamada a ter não só pelos empresários da noite, mas também porque regula todo o setor, não é? Claro. Que me parece que não é capaz de não ser muito fácil isto, mas isto é que eu acho que era o tónico, era assegurar com certeza os horários, também, subscrevo tudo o que já tem estado aqui a ser dito, portanto, começar a abrir mais cedo para não ter que acabar de manhã, todos os dias, e em tantos sítios tão diferentes. Mas também, para isso, parece-me a mim, para os negócios poderem ser sustentáveis, eles também têm que todos obedecer a uma regra parecida. Claro.
E Não isso é que é podemos estar a importante, impor que era o umas que o coisas a Paulo... uns, e depois outros sabem que uma licença ali um bocadinho ao lado, que é uma mercearia que também vende não sei o quê, e que esses podem estar abertos até 1 hora e outros horas. Mas pronto, essa área não é bem a minha área, o António Silva Pois, ou outros falar melhor, mas era só mas para dizer aí eu já voltava aí, Ahm, António Silva, não estou a vê-lo, mas eu ia lhe pedir um favor. Vamos dar agora a palavra ao professor Casimiro. Ele vai apresentar aqui uma solução que foi criada no âmbito da disciplina que ele é coordenador. Olá, tudo bem? E depois já voltávamos aqui à discussão, porque eu acho que a discussão ainda vai ficar mais quente depois da apresentação desta app. Pode ser, professor Casimiro? Pode, com certeza. Eu começo por cumprimentar a Irma e todos os presentes neste painel e pronto, e de facto ficar maravilhado com as vossas contribuições, porque tem sido de muito nível e pronto, é um privilégio para mim estar presente convosco. Ora bem, eu sou professor no Politécnico de Tomar e há uns meses atrás, isto com a pandemia o tempo corre depressa, mas o Politécnico de Tomar teve conhecimento do projeto Antes que te queimes, porque foi feita uma apresentação no Conselho Municipal da Juventude, pronto, e depois de alguma conversa e de algumas interações com a professora Irma Brito, eu propus fazer uma aplicação, uma app, como agora gostam-se de dizer, para suportar o projeto. E, portanto, se vocês me permitirem, eu mostro-vos muito rapidamente a ideia que já existe. Tenho só que aqui... Enquanto eu vou só dizer, o projeto Antes que te queimes, para quem não o conhece, é a capacitação de jovens que nas noites de festas académicas, professor Casimiro, pode ir partilhando, nas noites de festas académicas fazem aconselhamento par a par e, portanto, ensinam os estudantes a calcular os seus limites de alcoolemia. Temos também umas equipas de primeiros socorros, que são as equipas que percorrem a cidade, sobretudo a Baixa, para encontrar estudantes jovens que estejam alcoolizados e prestar os primeiros socorros de maneira a que não fiquem a dormir na rua. Portanto, se não for possível reverter a situação, portanto, reverter a situação de pré-coma, eles são imediatamente encaminhados para o hospital. Este projeto já existe há 12 anos e de tal maneira tem a articulação com o 112 que basta que nós, quando ligamos o 112, dizemos antes que te queimes, a ambulância está lá em 10, 15 minutos no máximo. Coisa que das festas académicas isso é praticamente impossível. E também preparamos os jovens do 12º ano para as viagens de finalistas, ou seja, de forma a que eles façam um consumo responsável de álcool e outras drogas e saibam prestar primeiros socorros uns aos outros. E foi um bocado nesta apresentação que apareceu esta... Então, professor Casimiro, por favor. Ok, muito obrigado. E, portanto, na sequência daquilo que a professora Irma disse, foi proposto aos meus alunos que fizessem uma aplicação com este tema, para dar suporte exatamente a este projeto. E foi isso que nós fizemos. Pegámos, no caso concreto, foi feito por 2 alunos e, portanto, neste momento a app que está numa fase de protótipo, isto não está ainda concluído, verdadeiramente concluído, mas está numa fase bastante interessante, permite-nos fazer 4 coisas. Permite-nos fazer a aplicação de questionários, permite-nos identificar os espaços de diversão, recolher dados pessoais e depois disponibilizar também indicadores biomédicos. No que diz respeito aos questionários, a professora Irma e a equipa dela têm já alguns questionários e, portanto, esses questionários permitem, por exemplo, às pessoas que têm a app, ao responder ao questionário, ter uma percepção de como é que ele usualmente se comporta, qual é o seu estilo de vida. Neste momento só está este inquérito presente, mas é expectável em muito breve prazo termos novos inquéritos, por exemplo, nomeadamente para ajudar a pessoa a perceber se
se está ou não tão bem como pensa, isto é, se estará eventualmente mais alcoolizado do que aquilo que realmente se sente estar. Eventualmente, estes questionários poderão também ajudar os investigadores no sentido de tentarem perceber, portanto, fazerem questionários específicos para a sua investigação científica, no sentido de recolher dados sobre a noite, por exemplo. Algo que esta app permite fazer é aquilo que o professor Jorge Nora há bocadinho estava a falar sobre haver espaços, é uma ideia muito interessante da Universidade de Coimbra ter espaços que estão, vamos dizer, sinalizados como espaços interessantes e espaços com bom ambiente para as pessoas que vão deles usufruir. E, portanto, a app permite ter para cada uma das cidades onde o projeto está a funcionar, a identificação do espaço e depois cada uma das cidades tem um conjunto de espaços de diversão que estão assinalados. Por espaços de diversão não tem que ser uma discoteca, um café ou um bar. Pode ser uma simples praça, pode ser uma rua, até pode ser um beco, porque, como veem, neste momento eu tenho ali só 3 exemplos e eles estão assinalados com pinos de cores diferentes, verde, amarelo e vermelho. E a ideia é que os membros da comunidade escolar, e a comunidade escolar são todas as pessoas que usam a noite e que estão essencialmente ligados aos estabelecimentos de ensino, em particular os de ensino superior, possam assinalar, classificar os lugares e dessa forma dar-lhes um grau de confiança. E, portanto, são os pares, são os participantes que irão assinalar os lugares como bons, mais ou menos, ou a evitar. Daí a razão de eu vos dizer, por exemplo, pode haver espaços que não sejam provavelmente espaços de diversão, mas que sejam espaços que são considerados problemáticos, que os jovens eventualmente passam porque vão no caminho para casa ou o que for, e que sensibilizá-los para que aquela zona é uma zona perigosa e que devem evitar. Pronto, e portanto esta funcionalidade talvez seja uma das mais importantes da app, permite que eles percebam o espaço, a área envolvente a toda a sua atividade noturna e de diversão. Os dados que nós recolhemos são dados de preenchimento facultativo, mas que são dados importantes para ou para a validação e para a contextualização dos inquéritos, ou então para os dados biomédicos, porque são coisas tão simples como o nome, data de nascimento, peso, altura e a escolaridade de cada pessoa. Neste momento só temos os dados, como digo, o índice de massa corporal, que tem a ver exatamente com o estilo de vida saudável, mas pronto, haverá outros cálculos que estão neste momento a ser pensados. Como, por exemplo, calcular a alcoolemia. Exatamente. Que é, pronto, é claramente uma das questões que tem a ver com os inquéritos, em que a pessoa pode responder a um conjunto de perguntas muito assertivas e com base nisso e com base nos seus dados pessoais, nomeadamente peso e altura e sexo, conseguir-se a saber se está aquele velho que nós vemos nos filmes de fazer o 4 com o pé no ar, se calhar pode ser muito bonito em Hollywood, mas talvez não seja provavelmente a situação mais fidedigna. E pronto, então há aqui outras funcionalidades, como aquela que a professora Irma falou, há aqui uma que eu pessoalmente gostaria de concretizar, que é, por exemplo, adicionar um botão de pânico, de forma que quando um jovem se sentir mal, e esse mal pode ser porque, por exemplo, está demasiado alcoolizado e não consegue deslocar-se para casa e precisa de ajuda para isso, ou porque está a sentir que a sua vida está em risco, seja por uma agressão física, por uma agressão sexual, o que for, e, portanto, poder disparar um aviso que vai disparar uma alerta, seja num contacto de referência,
seja até eventualmente nas próprias autoridades, que levam a que as pessoas saibam que naquele sítio, porque isto depois implica uma georreferenciação, está alguém que precisa de apoio. E pronto, neste momento a app está em desenvolvimento, ela já está disponível na Store da Google, mas está pronto, em testes, mas pronto, contamos quanto antes dela ser disponibilizada ao público em geral e pronto, e ser usada, que esse é claramente um dos principais desafios. E sobretudo ter gestores, não é? Exatamente. Pronto, eu esqueci de falar nisso. Nesta questão que eu apresentei aqui atrás, há aqui uma componente muito importante, porque, por exemplo, quem é que vai adicionar estes espaços? Tem que ser as pessoas que os conhecem. E quem é que os conhece melhor? São os próprios estudantes. Mas, claro, não pode ser todos os estudantes, senão tornava-se um pouco caótico. Portanto, a ideia é que aqui existam os tais chamados gestores, que são associações de estudantes, por exemplo. Então, as associações de estudantes vão registando os espaços que os jovens mais usam, os espaços que devem merecer mais cuidado da parte dos próprios participantes. De facto, estava a faltar essa referência. Muito obrigado, professor Irma. Não faz Muito mal. obrigado. Eu só acrescentava, se me permite então, que estes jovens de que estamos a falar é aquilo que o projeto Noite Saudável prevê como um grupo semente, ou seja, nós gostaríamos que cada cidade tivesse um grupo de jovens que se envolve nestas questões da noite. Portanto, claro que recebe alguma formação, uma formação básica, que é mais reflexão do que propriamente capacitação, e que possa integrar um grupo que tenha também voz, não é, na autarquia, não é, no município, e possa dar a sua opinião. Este webinar vai nesse sentido. Os jovens são, neste caso, porque estamos a falar da noite e porque estamos a falar que a noite é sobretudo dos jovens. Eu acho que concordam com isso, não é? Mas que possam ter mais voz, não só para as autarquias, mas também para eles próprios, entre eles próprios. E então, daqui do grupo Semente, eu lançava agora o desafio ao António Silva, muito obrigada por estar aqui connosco, por se juntar a nós, e a questão que eu colocava, obrigada, professor Casimiro, sempre espetacular, eu acho que isto vai ter futuro. Eu lançava agora a questão que será que é vantajoso, já estivemos aqui a falar, que os espaços, os empresários da noite também sofrem muito com algumas modas, nomeadamente com o facto de que os jovens podem comprar as bebidas nos supermercados e fazer botelhão, não é? Consumir álcool na rua, e que isso não oferece tantas garantias de segurança quanto já não oferecia antes e não oferece agora, não é? O que é que pensa disto? E já agora, o que é que pensa desta app? Isto tinha utilidade ou não? Eu não sei se estão a ouvir, não. Sim, sim. Pronto, antes de mais, muito boa tarde a todos e felicitar pela iniciativa e dar os parabéns ao professor pela apresentação que eu vi, pela ideia, que acho que de facto é uma coisa que tem futuro e faz todo sentido e penso que pode ser de grande utilidade. Eu queria antes de mais dizer que eu estou enquadrado, claro, mas também estou um pouco desenquadrado, porque basicamente eu, na minha condição de empresário, acabo de ter um espaço que é um tanto ou quanto particular e peculiar, porque é uma casa que funciona basicamente com vários pisos, é um conceito muito semelhante, diria, àquilo que é talvez o hard rock, com algumas diferenças no sentido em que é um espaço que funciona com refeições, com almoço, com jantar e depois estende, quando é possível, sempre com o conceito de música ao vivo, estende-se um bocadinho mais. Esse bocadinho mais vai, sensivelmente, até às 3 da manhã ao dia de semana e até às 4 da manhã ao fim de semana. Eu, pessoalmente, tenho que ser muito honesto também, não sou
pessoa assídua nessas noites e que esteja lá. Portanto, tenho pessoas que fazem gestão da casa, tenho este investimento como tenho outros, mas conheço e lembro-me perfeitamente dos meus tempos de estudante e conheço a problemática, acima de tudo, dos jovens e algumas questões que são mais próximas, até por conversas que vou tendo com outras pessoas que se dedicam exclusivamente mais a essa área de negócio só da noite, ou que têm espaços que são bares, enfim, porque hoje em dia também acontece uma coisa. Os conceitos complicaram-se e estão muito fundidos. Podemos dizer que isso é bom, ok? É diferente, é bom. Eu quando andava a estudar, e no tempo do Jorge Nório, e de alguns de vós também, as coisas fechavam todas mais cedo. Eu na altura lembro que, por exemplo, as discotecas fechavam às 4 da manhã. Não havia discotecas a fechar às 6. E para nós, eu agora falando um bocadinho aqui, voltando ao passado, para nós já era o suficiente para nós chegarmos a casa às vezes às 6. E para no dia seguinte não íamos às aulas de manhã. Porque não vale a pena estarmos aqui com utopias, porque isso não acontecia. Não acontecia de facto. E quando as coisas se estendem até às 6 da manhã, 7 da manhã, as pessoas não só não vão às aulas do dia a seguir, como não vão nem de manhã, nem de tarde, nem são produtivas minimamente. Este problema, na altura, quer dizer, quando eu andava a estudar, dizia-me menos, não é evidente. Hoje a nossa capacidade de análise destas coisas é outra. Esta questão é, acima de tudo, não só uma questão dos jovens, porque é, enquanto jovens, mas é uma questão depois deles mesmos, enquanto não jovens, porque é uma questão de saúde pública. Isto é uma questão eminentemente de saúde pública também, por mais que a gente queira fugir a esta questão. Porque, de facto, o que se passa aqui muitas vezes é que as pessoas acabam por estragar a saúde com base nos excessos que se metem. Os excessos que metem-se, objetivamente, porque nós, se calhar, somos dos poucos países da Europa em que somos um paraíso nesse aspecto. Eu não quero agora que entremos aqui num estado ditatorial, nem vamos aqui pôr regras nem excessivas, que os jovens digam, isto não é nada, isto parece agora, que já não podemos, não. O que é facto é que antigamente é bom que percebam, e antigamente não é assim há tantos anos, que havia algumas restrições sobre o ponto de vista dos horários que eu acho que eram benéficas, e muito mais à semana ainda que ao fim de semana. Porque quem sai eminentemente à semana é de facto a população jovem. É a população jovem, é a população universitária, pré-universitária, por vezes também, e outras pessoas, naturalmente, que têm todo o direito de usufruir. Ninguém sabe a vida de cada um, e se as pessoas gostam de sair, puderem sair, pese embora quem se levante para trabalhar no dia a seguir de manhã seja complicado, mas a gente sabe usufruir que não seja ao fim de semana. Pronto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu penso que, especialmente durante a semana, os horários deviam ser muito mais controlados. Porque, de facto, quer dizer, se nós andamos a pensar que a população jovem universitária, tirando em alturas de festas, e eu, enfim, não é o meu percurso académico, foi extenso, desde as comissões das Câmaras das Fitas, às visões de estatutos de ação académica, até à presidência da Direção-Geral, portanto, tenho alguma propriedade, sei o que é a vida estudantil, vivida com intensidade. Mas há épocas, de facto, que são particulares e delicadas, e excepcionais, sob todos os pontos de vista, como seria agora a Câmara das Fitas, não é? E que infelizmente eles não puderam viver, já vão no segundo ano, mas, efetivamente, durante o ano, eu penso que haver casas que trabalham até às 6, 7 da manhã, ninguém, e haver como as pessoas sabem que existe, embora, quer dizer, vamos dizer que já foi alguma não, mas toda a gente sabe, se nós sabemos, after parties depois que ainda duram até às sabe-se lá às quantas, eu pergunto, o que é que estamos à espera que aconteça nesses sítios? Só um milagre na idade em que eles estão, é que as coisas não vão descambar claramente a todos os níveis, de todos os consumos possíveis e imaginários, certamente. Até porque saem cada vez mais jovens, não é? Sim. E nenhum de nós, jovens com 13, 14 anos a sair como se fossem adultos. Pronto, ainda tem essas questões, porque depois também tem as questões, enfim, às vezes há pais que não têm ao controle, ou não conseguem, ou separados, sabe-se lá, vidas diferentes, lá está, situações o mais diversas, não é? E Coimbra acaba por ser, nesse aspecto, uma cidade até particularmente, enfim, diria interessante, porque nem é um caso grave, como eu imagino que sejam outras cidades do país, nomeadamente Lisboa e no Porto, que as coisas devem ser bem mais descontroladas, para não falar noutras, não é? Mas eu acho que, essencialmente, há aqui algumas questões que são importantes. Primeiro, eu penso que, de facto, que há aqui uma questão que eu acho que para evitar comportamentos excessivos nos jovens, a questão dos horários, eu acho que é essencial. Acho que hoje em dia há uma grande confusão, já, a gente não sabe bem já o que é um restaurante com música ao vivo, ou o que é um bar, ou o que é um café, ou o que é uma pastelaria-bar, ou o que é... Não se compreende muito bem. Eu lembro, quer dizer, eu frequentei muitas vezes cafés, como o Jorge Mar certamente, e nós estávamos no café até à meia-noite, e às vezes um bocadinho mais, pouco mais, e a seguir tínhamos que sair, e às 4 da manhã as coisas fechavam pura e simplesmente, e vínhamos para casa, e não havia telemóveis, passávamos muito mais tempo a conviver e a conversar sobre muita coisa, naturalmente, e eles também conversam agora, mais nesses aplicativos modernos, como a gente sabe, mas conversámos muito mais pessoalmente, e tínhamos muito mais relações interpessoais, e mesmo nas épocas de exames passámos muito tempo juntos em casa,
jogávamos às cartas, partilhávamos muitas conversas, muitas dúvidas sobre a vida, muitas questões sobre sociais, política, sociologia, filosofia, falávamos de tudo. Uns a saber mais, outros a saber menos, naturalmente, não é? Que a grande magia de Coimbra também é essa, é fundir e juntar pessoas de vários cursos, de várias zonas do país. E eu acho que isso também são coisas boas que os jovens vivem e têm para viver em Coimbra, e não só coisas, não é? Pronto. E mesmo a vivência noturna, a vivência académica, obviamente, são períodos mágicos da vida, que eles têm que usufruir e têm que viver. Agora, naturalmente, hoje em dia, como nós compreendemos e sabemos, quer dizer, há uma quantidade de substâncias que eu acho que nem, eu já acho que já nem consigo imaginar que existem e que estão ao acesso deles, todas e mais algumas. A vulgaridade com que hoje em dia se falam em algumas ditas drogas leves e não leves é absolutamente dramática. Eu tenho que confessar que na minha altura de estudante da Queima das Fitas, por exemplo, as coisas na altura das festas académicas, notava-se que havia ali, enfim, não é? Sempre aquelas coisas típicas da idade que aconteciam. Mas durante o resto do ano sentia-se alguma serenidade, poderei dizer isso. E hoje em dia sente-se essa turbulência ou esse excesso de consumos de tudo durante todo o ano. É uma coisa que não vem de agora, não é deste ano, é uma coisa que eu tenho vindo a perceber-me há uns anos esta parte. Pronto, ok. Quer dizer, eu acho que que agravou um pouco, e talvez, quer dizer, ainda não há estudos suficientes, não é? Que se tenha agravado um pouco com a pandemia devido à possibilidade do comércio por correio, não é? Totalmente. São mais dois aspectos para não me alongar. Acho que ninguém vai evitar que algumas coisas aconteçam na vida de cada um, são experiências. Acho que é importante aqui é sensibilizar, que o projeto que vocês vão fazer, dar a conhecer, explicar o reverso da medalha. Antigamente havia muitas histórias, todos nós tínhamos colegas das nossas gerações e às vezes ou lembrávamos ou tínhamos isso muito presente. Hoje em dia a vida é muito mais rápida para eles e eles são tão novos e tão jovens, às vezes que nem têm capacidade ou tempo sequer para se aperceberem da gravidade de alguns aspectos. Então acho que essa sensibilização e essa conversa aberta e franca é muito positiva e acho que tem que ser tida a todo o momento. Portanto, acho que esse aplicativo que eu vi que o professor apresentou é um exemplo de algo que pode funcionar, porque hoje em dia eles são muito mais sensíveis a esses mecanismos do que às vezes a outro tipo de questões ou de formas de sensibilização que se tentam adotar. Portanto, eu penso que a ideia é excelente. E queria-vos dar os parabéns mais uma vez pela iniciativa e dizer-vos que tenho mais dificuldade em dizer-vos o que é que se passa objetivamente na noite. Eu imagino, eu tenho sensibilidade e vou lidando com as pessoas novas e vou lidando com gente, até com pessoas que trabalham, com quem faço entrevistas, e percebo hoje a dinâmica e a dimensão das coisas, e acho que eles de facto estão hoje sujeitos a muito mais pressões a esse nível do que nós estávamos, se calhar, quando passámos pela universidade. Não tenho dúvidas nenhumas disto. E também acho que aqueles que de facto conseguem resistir a um conjunto de coisas e ser regrados, equilibrados, e transmitir também isso aos colegas, estão de parabéns. Não é fácil, porque eles têm muitas solicitações. E a vida quando se tem 19, 20, 21, 25 até aos 30 é uma velocidade, é uma intensidade que às vezes nem tudo aquilo que a gente possa dizer, por mais que a gente saiba que vai acontecer, é ouvido, não tem a ver com falta de capacidade racional ou de inteligência da parte deles. Tem a ver mais com uma questão emocional, pronto, uma questão, enfim, que não é controlável, tem a ver com a vontade de viver, o direito à vontade de viver, claro. E que essas provavelmente vão acontecendo. Portanto, eu acho que acima de tudo, estes instrumentos que vocês estão a encontrar são mais importantes e têm mais validade para mim do que aquilo que se possam pensar à primeira vista. Portanto, eu acho que o caminho é esse e acho que este caminho é muito diálogo e é muito conversar com eles. Naturalmente, eu penso que as associações são importantes, no meu tempo já eram, eu penso que são importantíssimas por tudo aquilo que representam, porque uma mensagem levada por uma associação, tanto no aspecto positivo de uma festa como no aspecto de uma sensibilização de um assunto destes, é interessantíssimo. Eu na minha altura, já foi há uns anos, já foi há umas semanas, como eu digo, houve uma seccionação académica por outras razões, que era o SOS Estudante, que parecia que na altura poderia não ter, nós achámos que aquilo, enfim, era algo interessante, era algo necessário, mas não tínhamos a noção da dimensão que aquilo poderia ter. Foi muito importante. Foi impressionante. Portanto, os problemas de facto existem. E de facto estes que vocês estão a querer focar, estes comportamentos de risco e alertar e, enfim, trabalharmos nisto é importantíssimo. Portanto, eu da parte que me cabe, ou que eu possa fazer de interlocutor naquilo que posso, tanto com a área mais da restauração, neste negócio específico que eu tenho, tanto mais com a área da restauração mesmo, como aquilo um bocadinho que no fundo que eu entro neste capítulo dos bares, naquilo que possa fazer faço. Agora, eu não posso deixar de dizer que aqui também tem muito a ver com a formação das pessoas que estão à frente dos espaços e das coisas, não é?
E há muita gente que não tem essa preocupação, simplesmente não tem, e há outros que têm. Portanto, aqui vocês, nós, vamos apanhar todo tipo de situação, não é? E não podemos esperar uma colaboração de facto sempre franca e preocupada de toda a gente. Porque muitas vezes, em alguns desses espaços, o que consta e o que se fala, que se vai falando nas gerações deles, e eu ainda vou contactando, porque tal como o Jorge, fizemos parte de um grupo académico de uma enorme relevância académica na nossa altura, que era o Sexto e Pitagora, que lidamos com os mais novos, que seja uma vez por ano ou duas, e apercebemos. E muitas dessas coisas passam-se de facto nesses espaços, em alguns deles, à noite, quando as coisas ficam ainda mais alongadas. Portanto, há grandes responsabilidades em alguns espaços também, e eu penso que aí as regras e, acima de tudo, a consciencialização dos jovens, do que podem encontrar pela frente e a ajuda que podem ter e daquilo que podem fazer para viver bem, para usufruírem de tudo em pleno que a vida lhes pode dar na geração em questão e que merecem, mas com consciência, com capacidade de perceber os riscos que correm e as repercussões que isso pode ter na sua vida, é que é importante. Esse é o nosso papel. Falou aí numa coisa que nos interessa também, e eu agora passava também aqui a referir que nós temos uma formação, portanto, o projeto Noite Saudável também tem uma formação para os profissionais da noite. São 3 sessões, não é, Paulo? São 3 sessões. Queres falar só rapidamente? Sim, são 2 ou 3 sessões, só algumas horas que temos que dedicar à questão, onde abordamos várias questões e capacitamos os profissionais para questões tão simples ou tão importantes como dispensa responsável de álcool, saber como abordar situações de violência ou de algo similar, primeiros socorros, pronto, abordamos um conjunto de questões que são importantes para a própria gestão do espaço, não é? Exato, a própria gestão do espaço, como se pode gerir o espaço de forma a que se corram menos riscos e as pessoas corram menos riscos relativamente a acidentes, ou mesmo a próprias situações de violência ou de violência sexual. Pronto, há um conjunto de questões que abordamos nessa formação e que trabalhamos com as pessoas de uma forma interativa, no sentido de capacitar esses profissionais. Depois o objetivo final será também associarmos os espaços a um espaço de qualidade que depois tinha que ser associado aqui à app. Pronto, é um selo de qualidade, mas depois disto se calhar vamos ter que refletir um bocadinho sobre isso. Exatamente. Eu agora passava a palavra ao professor Jorge Noro para nos falar desses tais espaços de qualidade, para depois no fim fazer uma questão a todos, está bem? Para não nos alongarmos muito mais. Não me alongo muito mais nisto. Isto, de facto, o António não ouviu, mas é fantástico. Não precisamos nos ouvir e estamos sempre alinhados, que também a minha intervenção ao início vinha muito no sentido precisamente dos pontos fortes que ele tocou, e é um privilégio, de facto, também, e aqui faz toda a diferença, só aqui este preâmbulo. No fundo, a tal história da qualidade que falámos aqui, não é? Tenha ou não um selo certificador em cima dele, ou não, tenha ou não uma aplicação já certificada, é evidente que a qualidade do espaço, que depois tem várias dimensões, não é? A segurança, etc., o tipo de consumo, os comportamentos, etc., vai fazer toda a diferença. E, portanto, se isso depois é com um gráfico de barras ou de cores, ou com um selo certificador, esse nível, digamos, essas camadas, com certeza é um caminho que se faz, e tenho certeza, como o António também já disse, é uma linguagem que convém que seja feita numa linguagem que seja familiar enfim, aos estudantes, à malta mais nova, para que eles sejam os primeiros a popular realmente esse tipo a dar a informação que é útil, e ao mesmo tempo que contribuem para incentivar aquela competitividade justa, que era aquilo que estava a dizer quando o António entrou, a competitividade justa entre os espaços, porque se o António tem esta sensibilidade, porque teve muitos anos intimamente ligado à academia e, portanto, percebe e antecipa algumas necessidades, ele também percebe a dificuldade que é assumir um determinado comportamento. Imagine-se que a casa dele tinha mesmo que fechar às 2 ou às 3 por algum motivo. Sei que faz um esforço nesse sentido. Mas quer dizer, o seu modelo de negócio não pode estar completamente exposto e fragilizado perante outros que depois exploram o negócio larvemente até às 6 da manhã ou às 7, sem nenhum controle, sem nenhuma regra, porventura na mesma rua ou na rua ao lado. Quer dizer, para quem está a investir, porque é o seu dinheiro que lá está, não é outro dinheiro, é o seu dinheiro que está acima de tudo, não podemos, uma coisa não pode estar descolada da outra. Portanto, isto é um negócio que é privado, que obviamente nós pedimos e contamos com essa sensibilização, mas que também fará toda a diferença quem está à frente dela ter ou não esta formação de caráter, ter esta sensibilidade e permitir depois que as suas opções de gestão se reflitam desta maneira.
Os lugares seguros que eu estava a dizer, vamos lá ver, eles não estão, que eu saiba, oficialmente sinalizados ou formalmente sinalizados. O que há, como tentei explicar na ausência da colega, que não pôde estar hoje, é uma rede de acolhimento, como disse, essencialmente para já muito focada para os estudantes internacionais, e que tem algumas estratégias através da Divisão de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, mas não só, dentro dela também a Casa da Lusofonia, que tem algumas estratégias que no fundo o que promove é um seguimento, um acompanhamento, como disse, particularmente para os estudantes internacionais, que no fundo inspira confiança, porque as pessoas sentem-se acolhidas, as pessoas estão deslocalizadas, estão emocionalmente deslocalizadas também, mas estão fisicamente deslocalizadas, e portanto eu acho que é muito relevante o papel que os colegas fazem, porque eles promovem sessões de acolhimento, eles explicam as coisas como funcionam e indicam também, e é aqui que entra, que cruza um bocadinho com o tópico de há pouco, indicam aqueles que são os seus parceiros naturais. Tem uma rede de parceiros que vão desde o acolhimento, as casas, seja para as pernoitas, para estar, seja depois também de restauração, e é nesse exemplo que, como há uma parceria formalizada, evidentemente que se pressupõe que sejam lugares seguros. Não é? É evidente, ninguém vai andar a anunciar sítios de estadias e de acolhimentos ou de restauração ou sugestões de sítios para frequentar se esses sítios estiverem mal sinalizados ou sinalizados como perigosos ou arriscados. E, portanto, é nesse sentido que é um caminho que é feito naturalmente, não tem nenhum tipo, mas quem sabe, se calhar podia ser interessante eventualmente num futuro próximo fazer essa aproximação para perceber se dentro da sua lógica de acolhimento faz sentido ter também indicadores ou aplicações que sinalizem, como o professor José Casimiro tem vindo a explorar e que me parece muito relevante. Eu tenho sempre algumas reservas depois quando nós elegemos representantes dos grupos, mas isso é um problema meu, porque depois isso abre espaço enfim, alguns enviesamentos, mas isso, enfim, é uma inevitabilidade, eu percebo, porque eu compreendo que possa ser difícil por toda a gente a dar o seu testemunho. O problema dos representantes dos grupos é que estamos a criar automaticamente negociadores, não é? E, portanto, esses representantes dos grupos passam a ser pessoas muito importantes e eventualmente abordáveis por parte de quem depende do negócio para poder pontuar num ou noutro sentido os espaços. Mas pronto, enfim, é só uma sugestão, talvez eu percebo que seja uma condicionante da aplicação e que seja difícil pôr todos a pontuarem, não é? Eu percebo isso. Mas, enfim, portanto, é o que eu digo, há aqui esta rede, e havendo uma rede nas instituições, resumindo, havendo uma rede nas instituições e também estes aplicativos que eu acho muito inspiradores e muito interessantes, como do Politécnico de Tomar, acho que tudo isso contribui para que as pessoas, além da sua rede natural que vão fazê-la, como o António dizia há bocado, que é um espaço e um tempo próprio na vida de cada um, eles sentem que a entidade de acolhimento, neste caso as universidades, os institutos politécnicos, etc., as escolas superiores, têm ao seu dispor algumas pistas para pelo menos eles saberem que há ali algum trabalho já feito de parceria que porventura será evidente, ninguém pode falar ou assegurar os zero riscos, não é? Mas há pelo menos aqui um comportamento mais harmonizado e, portanto, porventura, são sítios à partida menos frágeis para determinado tipo de comportamentos, não é? E é esse o testemunho, acho que o caminho tem que ser esse, na minha opinião, também concordo em tudo. O Paulo Anjos disse coisas interessantíssimas há pouco, não tive a oportunidade de participar depois, mas é muito relevante o que o Paulo está a dizer. As questões das pessoas sentirem-se da cidade, sentirem-se, ou da vila, seja o que for, sentirem-se do espaço, as pessoas poderem usufruir do espaço que frequentam e onde vivem. Eu sou nascido e criado cá, como alguns dos que estão aqui, e nós sentimos a cidade. Nós vivemos-la de várias maneiras, de várias dimensões, em momentos muito diferentes. E não é agora por eu estar a fazer 47 anos que eu sinto que já não tenho a ver com isso. Eu tenho a ver com isso. E tinha muito gosto que, seja a Ana Rita, seja o Gonçalo e outros que eles representam, pudessem passar por experiências, não é as mesmas, obviamente, mas pela segurança de terem sentido, a alegria e a intensidade de viverem as suas idades com a mesma confiança e com a mesma segurança que nós vivemos. Obviamente, os horários, a qualidade do álcool, a diversidade de drogas, etc., já falámos, são coisas muito relevantes para que tudo isso possa ser possível e, porventura, tal selo, a certificação de qualidade, enfim, é um outro caminho. Acima de tudo, acho que falta uma regulamentação. Agora eu lançava. Força, Sim. força. Eu agora lançava então a última questão, e é aqui uma questão que eu acho que dá para todos os lados. Ou seja, será que é possível que em cada município sentarmos-nos à mesa, em vez de ser assim um webinar, sentarmos-nos à mesa, criarmos um grupo, uma task force, agora que estão a ser estabelecidas novas regras, não é? Para introduzir estas novas regras, ou seja, para introduzir estes anseios que se calhar tanto os jovens quanto os empresários gostariam de ver representados.
porque na realidade as políticas não são decididas localmente, as políticas são decididas, não é, no topo. E, portanto, a minha primeira pergunta era esta: será que a Coimbra podia se juntar para criar este grupo semente? E a pergunta para os jovens: será que conseguíamos mobilizar jovens que assumissem as suas qualidades de liderança nestes processos, assumissem a sua voz? A outra pergunta é, uma das coisas, portanto, tudo na mesma linha, uma das coisas que nós vimos surgir imediatamente com a pandemia foi aplicativos de jogos online, publicidade de jogos online, ou seja, há todo um mercado que cresce rapidamente, não no sentido menos bom, não é? Mas o outro, aquele outro que favoreceria comportamentos mais saudáveis, ele é tímido e não suscita investigação. Querem falar um pouco sobre isto, assim, para terminar? Eu já falei muito, pá, podem falar outros. Acho que começávamos aqui pelos jovens outra vez. O que é que vocês acham? Acham que é possível os jovens mobilizarem-se, haver assim um conjunto de jovens que queiram ser semente, que queiram ter voz sobre estas questões? Diogo, não sei se quer... Diogo não, Gonçalo, não sei se queres começar. Sim, é como preferires. Podes começar, sim, podes começar. Okay. Sim, eu até antes de começar por responder essa pergunta, professora, eu iria só acrescentar algo que o professor José Casimiro disse, que é na questão do botão de pânico, que é uma das introduções que gostaria de fazer na sua aplicação. Esse botão de pânico em muitos smartphones já existe, e se houvesse uma possibilidade de fazer essa ligação diretamente à aplicação, acabaria por ser benéfico e fazer uma ligação também às autoridades. Relativamente ao que a professora perguntou, eu acho que sim, que é de todo execuível, ainda mais no momento em que nós estamos agora, de que vai implicar algumas reestruturações, e poderemos sim implementar isso, e nós, tanto eu como a Ana Rita, que somos dirigentes associativos, e temos aqui antigos dirigentes associativos, temos um papel de apoiar nessas fases, de ajudar também na consciencialização, e sim, acho que era de todo execuível. Sim, também partilho totalmente daquilo que o colega Gonçalo disse. Acho que nós estudantes, e eu estou muito também orgulhosa daquilo que conseguimos fazer também durante esta pandemia, porque apesar de tudo que pronto, podem dizer e que os jovens também têm atividades e correm riscos maiores e estão sujeitos a estes comportamentos mais agressivos, também por outro lado tiveram um papel muito importante durante a pandemia, eu sinto isso, que no fundo conseguimos aqui nos reinventar e ser agente de saúde pública e conseguir aqui um contacto social de qualidade, mas de certa forma também em segurança. Eu acho que nós somos aqui o ponto para a mudança. Eu acredito muito nos jovens e na sua capacidade de resiliência. Portanto, eu acho que isso tinha mais que potencial para ir para a frente e para conseguirmos fazer disto um projeto que realmente impactasse a vida na sociedade. Acho que sim. E se, professora, se me permite reforçar um bocadinho o que a Ana Rita disse, falando mais na realidade que eu conheço, porque são os estudantes de enfermagem, os estudantes de enfermagem também tiveram um papel muito importante, até mesmo no desenrolar da vacinação, e possibilitaram, em parceria com a ARS, especialmente aqui na ARS Centro, que o plano de vacinação conseguisse ser cumprido, e acho que até mesmo dito por membros da ARS, tivemos um papel extremamente importante nisso. Por isso, já estamos a ser agentes de saúde pública, vamos continuar a ser agentes de saúde pública. Ótimo. Professor Jorge, Sim. Jorge Figueira, a provocação... Eu acho que é possível. Eu acho que não sei, eu estava bem a vir há bocado, mas depois como entrou os outros intervenientes, tive a aguardar. Em relação aos horários, eu concordo que até às 6, 7 da manhã é um exagero. Mas temos de também ter algum tento nas limitações para não cairmos no extremo oposto, não é? Eu estou a falar disso porque eu estava para partilhar há pouco. Eu lembro de receber um convidado aqui dinamarquês
que disse que o futuro da Europa estava em Portugal e Espanha. E eu perguntei, mas que raio, toda a gente diz que nós somos os parentes pobres da Europa, e agora este tipo vem aqui dizer que somos o futuro. E diz ele, porque em Portugal e Espanha são os únicos países da Europa onde se pode sentar numa mesa de café e beber um copo de vinho apenas por prazer do copo de vinho e da conversa. Porque o que ele diz é que nos outros países a pessoa quando bebe vinho não é pelo prazer de estar a saborear o momento e a conversa, é mesmo para apanhar uma badeira, peço uma expressão. E eu comecei a revisitar um pouco o que ele estava a dizer e de certa forma o que eu encontrei é isso. Quer dizer, quando vou à Inglaterra, o que eu vejo nos pubs é uma desordem completa, uma loucura, e vamos beber porque o pub fecha à 1 da tarde e vamos beber até onde conseguirmos. Na Dinamarca e na Noruega, inclusivamente perguntaram-me a mim quando é que abriam os bares em Portugal. Eu dizia, olha, não sei bem a que horas é que abrem. Quando chego lá já estão abertos. É que aqui abrem às 11 e fecham à 1. Acho que era de Finlândia, já não lembro daqui. E eles fazem fila à porta do bar para abrir, para beber que nem uns doidos à sexta e ao sábado até entrarem como alcoólico. Mas entram mesmo em coma, é uma loucura. Eu fiquei em estado de choque a ver aquilo. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, não é? Foi assim um bocado ainda mais chocante, porque nos Estados Unidos os bares em Austin fechavam às 2 da manhã. E às 2 da manhã eles desligavam a música, desligavam as luzes, a polícia vinha a cavalo quase a varrer, devagar, não é? Mas a empurrar as pessoas gentilmente para sair da rua e irem para casa, e depois continuavam aquelas after parties em casa, onde se passava muito mais excessos, se calhar, do que se passaria nos bares e nos cafés. Portanto, em relação à limitação do horário, sim, mas portanto, há esta preocupação, porque o que eu vi, obviamente não é nenhum estudo e não tenho aqui nenhuma estatística que possa partilhar. O que eu vi nos países onde há uma limitação forte dos horários dos pubs e das discotecas pareceu-me contraproducente. Sendo que, verdade seja dita, olhando para a estatística, o país do mundo onde há maior consumo de vinho per capita é em Portugal, no mundo inteiro ainda. Este ano, segundo a estatística, continua a ser. Portanto, mas acho que tem que se começar por algum lado. E, de facto, acho que, como diz acho que foi o António, não é? Que uma pessoa de facto fica até às 6, 7 da manhã na rua, quer dizer, não vai de manhã nem vai à tarde às aulas, porque não tem capacidade de processar isso. E acho que de facto a aplicação que o professor Jacques Casimiro apresentou é muito interessante nesse sentido. A minha dúvida de facto é se quem utiliza a aplicação será quem vai beneficiar dela, mas enfim. E à medida que o José Casimiro estava a apresentar a aplicação, estava também a pensar numa aplicação que foi desenvolvida aqui pelo professor Sá Silva da Universidade de Coimbra, semelhante, mas para em relação ao botão de pânico, mas para a prostituição, não tanto para a questão do ingestão de álcool, mas foi uma aplicação de telemóvel que permite à pessoa que se está a prostituir gritar socorro em português, inglês, moldavo ou russo, que acho que são as línguas mais comuns em Portugal nesse mercado. Basta gritar por socorro para ativar um SOS na central da PSP ou da GNR, não sei bem. Mas acho interessante caminhar nesse sentido. Acho que é interessante e parabéns pela iniciativa também e pelo convite. Obrigado. Paulo, queres dizer alguma coisa? Estás sem som. Sim, já estava-me a esquecer. Posso dizer rapidamente duas coisas só. Duas coisas, pegando na questão dos horários, eu acho que os horários podem ser regulados, mas parece-me que a ideia, tanto dita pelo Jorge Figueira, como pelo professor Jorge, como pelo António, tem que ser pensado. Ou seja, nós podemos regular mais à semana e deixá-los um bocadinho mais abertos ao fim de semana e ter a consciência de que, primeiro, ao regular os horários, temos que respeitar os espaços e a sua diferença, garantir que as discotecas e que os bares tenham período de faturação para que possam fazer dinheiro, senão eles deixam de existir, e que se nós reduzirmos demasiado esses espaços, vai haver uma noite alternativa, porque os jovens vão encontrar soluções para fazer essa noite. Não vai, e aí, se calhar ainda é pior do que termos os espaços, o tempo que agora temos. Portanto, temos que pensar bem isso e acho que sim. Uhum. E isso pode ser feito, como estávamos a propor, numa forma de nos sentarmos todos à mesa, jovens, interventores sociais, empresários, câmaras municipais, responsáveis das instituições exatamente. universitárias. E neste caso, podíamos pegar
podíamos começar a pensar fazer isso aqui na zona centro, pegar na CCDR, que ser ela a regular um bocadinho isso, e pegarmos aqui nas cidades de Aveiro, Coimbra. Podíamos começar por Coimbra como um teste piloto, obviamente, mas depois tentar alargar um bocadinho isto, porque os jovens muito facilmente pegam num carro e se deslocam de Aveiro para Coimbra, ou seja o que for. A ideia era fazer para já nas cidades universitárias, que são aquelas que fazem uma pressão grande sobre os empresários, portanto, a indústria noturna, não é? Sim, parece bastante ideia. Fazem mais pressão. E já se fazem algumas cidades do exterior, como tu sabes bem, e para ser uma ideia fazemos cá. Era um pouco trazer esse regulamento, essas políticas, um pouco, mas sobretudo serem de base comunitária, ou seja, serem a partir de nós e não de cima para baixo. Bottom-up, sim. Exatamente, o que aconteceu, isto é a minha opinião, não é? Eu penso que a obrigatoriedade de fechar os bares e fechar tudo e mais alguma coisa, às vezes com os critérios tão estranhos, podiam vender comida, não podiam vender bebida, enfim, isto são sem dúvida medidas top-down que não tiveram em conta as necessidades das pessoas. Eu vou dar um exemplo, a minha escola é ali ao lado do IPO. As pessoas que acompanhavam os doentes ao IPO podiam comer, mas não podiam beber. Mas se tivessem que tomar um comprimido, o senhor gentilmente oferecia um copinho de água às escondidas, o que é estranho, não é? Assim, e depois a nossa escola ficou coberta de lixo, de resíduos de pessoas que iam comprar nos supermercados e deixavam o lixo no chão, pronto, obviamente. E, portanto, é isto que faz algumas medidas serem tomadas por pessoas que não vivem a realidade, são políticos, não é? Determinam e não auscultam as bases, não auscultam as pessoas. E este era o desafio que eu deixava, e deixava aqui, agradecia a todos, professor Casimiro, eu acho que vamos ter futuro aqui a desenvolver mais ainda esta app, porque esta app parou exatamente porque não tem gestor, não é? Eu agradeço o toque de que vai ser possível influenciar os gestores, não é? Não sei, são jovens, nós esperamos que os gestores desta app sejam jovens, que sejam clientes destes espaços e que possam, enfim, zelar pelo bem-estar dos seus pares, sobretudo estes estudantes que frequentam à noite. Resta-me, já estamos a chegar ao fim, resta-me agradecer, eu só não ouvi o António sobre esta questão de nos sentarmos à mesa. Acha que sim, que é possível os empresários sentarem-se à mesa? Eu acho que sim, quer dizer, eu falo da parte que me diz respeito, eu ouvi tanto o Paulo Anjos como o Jorge Figueira, e eu percebo, de facto, isto é uma questão que tem ponderada, não é? Evidentemente, porque eu não ponho aqui, quer dizer, não ponho de lado a questão que é essencial, atender à especificidade de cada espaço, que é uma coisa que se perdeu, como eu comecei por dizer, e à rentabilidade de cada um e ao investimento de cada um, portanto, isto são coisas importantes, não é? Como digo, eu tenho vários investimentos, não só na área da hotelaria, mas as coisas são como são, e o meu conceito fui eu que, no fundo, enverdei por ele, mas tenho que respeitar e aceitar que há outros conceitos, são só bares, são só discotecas, isso é uma coisa perfeitamente legítima, e como há também só restaurantes, de maneira que tem que haver espaço para todos e conseguir, de facto, ser essencial. Eu acho também que uma ideia de acima de tudo, quer dizer, se são equipas pilotos, se é um observatório para analisar estas questões, eu penso que sim. Eu há bocado fiquei num aspecto que eu sei que é mais lato e mais vasto, e sei que ninguém é dono da vida de ninguém, mas é uma questão que na população jovem, por acaso, é uma questão que eu tenho alguma curiosidade, que é a questão da saúde pública. Eu, de facto, acho que é uma idade muito propensa a muitos exageros. E esta questão, quando eu falei há bocado, e o Paulo fez referência a ela, da semana para o fim de semana, eu digo na minha condição de cidadão. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. O Estado Universitário tem todo o espaço do mundo para viver e vai fazer essas festas, como nós fazíamos, fossem as repúblicas, fossem em casa, nós vinhamos às 4 da manhã para casa e fazíamos festas à mesma, ficávamos em casa a conviver, já não éramos 50, nem 60, eram os possíveis, e às vezes os vizinhos vinham à casa de cada um a chamar-nos a atenção, mas naturalmente isso acontecia. Agora, para dizer o quê? À semana, eu penso que isto é uma questão óbvia, por mais que nos custe
tocar no ponto. E a mim até me custa, de alguma forma, compreender como é que não foi mais vezes focado já este ponto. Porque se nós estamos a investir numa população universitária, que são o futuro do país, efetivamente, então nós estamos a proporcionar uma noite até às 6 da manhã a quem? A eles próprios? Mas à espera quê? Que eles vão estudar no dia a seguir? Então o que é que nós estamos... Portanto, eu acho que à semana, de facto, devia haver um bocadinho mais de restrições. E acho que ao fim de semana toda a gente, evidentemente, cidadão normal, trabalha, diz, mas eu não tenho direito ao fim de semana de usufruir deste aspecto que infelizmente nos países nórdicos não têm esta nossa liberdade e nós queremos conservá-la, e muito bem, tem a ver com as nossas características e nós ainda bem que assim somos, não podemos usufruir, podem, o estudante universitário certamente ao fim de semana também terá mais tempo e vai usufruir também. Eu acho que à semana devia haver, de facto, neste aspecto, mais restrições que ao fim de semana. E acho que isso é possível, acho que perfeitamente, se houver seriedade, e acho que Coimbra é um bom sítio para fazer esse teste. Quanto ao outro aspecto que ficou, que foi a questão dos jogos online, etc., eu acho que foi uma questão de uma semente. O terreno estava criado e semeou-se. Eu sou da opinião que a pandemia também trouxe coisas boas. Algumas que trouxe foi as pessoas sentirem-se mais falta umas das outras e a necessidade de estarem uma com as outras, até no aspecto familiar. Mas, objetivamente, sou da opinião que quando, e isto vai acontecer, naturalmente, graças à ciência, graças a Deus, cada um no seu direito, quando isto passar, eu acho que nós, seres humanos, vamos ficar exatamente iguais àquilo que éramos. Há muita gente que diz, o mundo nunca vai voltar a si mesmo, nós comportamos. Não. Eu pessoalmente acho que não. Acho que isto, daqui a 2, 3 anos, nós vamos voltar aos mesmos comportamentos, à rua, a estarmos juntos, a fazer tudo, desde que seja possível. A não ser que seja uma coisa que se alongue ad eterno, não é? Que eu quero crer que não. Mas a não ser que aproveitemos a oportunidade de introduzir algumas melhorias, não? Claro que sim, as melhorias sempre. E este era o desafio. Bom, então eu vou dar por terminado. Eu quero agradecer a todos. Acho que isto ainda dava mais pano para mangas, mas não foi isso combinado. Eu acho que a próxima nossa conversa irá ser dinamizada, sim, pelo Observatório Noite Saudável, que está a ser criado, o Observatório Noite Saudável, e vamos criar vamos sentar as pessoas à mesa, fisicamente, não por webinar, porque eu acho que nós precisamos também de nos ver, conversar, discutir, e portanto o convite está lançado. Muito obrigada a todos, foi um prazer ter-vos e iremos rever este Facebook, este webinar no Facebook, caso vocês estejam interessados, no nosso website Noite Saudável nas cidades do centro de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Boa continuação. Obrigado a todos. Gostei de ver. Até lá. Prazer estar convosco. Até lá. Então,